Ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Novamente nos encontramos e somos gratos a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos, e agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas, e também a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e ainda agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para Antônia Almeida, lá de Manaus, Amazonas, parabenizando o filho Rafael, que hoje completa mais um ano de vida. Que Deus abençoe o Rafael. Um alô especial para o Sandro Willi e a esposa Luzia Rosário, são de Anapu, no Pará. Isanira Stork é de Porto Velho, em Rondônia. Regina Wagmacher é de Sobreiro, Laranja da Terra, Espírito Santo. Esther Veríssimo é de Frutal, em Minas Gerais. Rosimeire Barbosa Barros é de Altamira, no Maranhão. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez aqui nos encontramos e te agradecemos pela oportunidade que temos de falar contigo. Te agradecemos por este dia, por estes momentos que vamos ter para estudar a Tua Palavra. E mais uma vez pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua Palavra e vivê-la em nossa vida. Ó Pai, abençoe todos aqueles que estudam a Bíblia conosco e que têm as suas lutas, seus problemas, têm as suas necessidades, têm as suas dificuldades. Ó Pai, fortaleça a fé de cada um, dê vitórias, conceda as bênçãos, que permaneçam firmes na fé. E também pedimos uma bênção especial para o Rafael, filho da Antônia Almeida, que está aniversariando, que tenha muitos anos de vida e que possa também ouvir a Tua voz e fazer a Tua vontade. Todos os demais que nos escrevem pedindo orações, que Tu abençoes em nome de Jesus. Amém. No estudo que nós fizemos ontem, nós vimos que Jesus, ele está no lugar santíssimo do santuário celestial, fazendo a purificação, conforme o estudo que fizemos na semana passada, dos 2.300 anos, que diz ali que o santuário seria purificado. Os estudiosos da Bíblia daquela época pensavam que seria a volta de Jesus, mas o evento que estava acontecendo era Jesus passando do lugar santo, onde ele esteve desde que voltou para os céus após a sua ressurreição, e então em 1844 ele entrou no lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote aqui na terra, no santuário terrestre, entrava uma vez por ano para fazer a purificação. Jesus, ele está ali realizando a obra de juízo investigativo. Todos aqueles, em todas as épocas, desde Adão e Eva, que criam e esperavam em Deus o cumprimento da promessa, até o dia de hoje, todos os que creem em Jesus, que o aceitam como Senhor e Salvador de suas vidas, todos os nomes são passados em revista. E Jesus, quando voltar, ele virá para dar a recompensa a cada um segundo as suas obras. A obra de juízo está sendo feita agora. E então, enquanto Jesus está realizando esta obra de juízo, a porta da graça ela continua aberta. Ela é acessível, a graça é acessível a todos, a salvação é acessível a todos que crerem. Mas a partir do momento em que Jesus terminar esta obra de investigação, e então a porta da graça, a porta de oportunidade de salvação, se fechará e não haverá mais então oportunidade. Nós vimos que na purificação do santuário aqui na terra uma vez por ano, que era feita pelo sumo sacerdote, ali eram levados 2 bodes, como nós vimos ontem no estudo que fizemos. Um bode, ele era sorteado, um dos 2 que fosse sorteado, esse não iria morrer, o outro morreria, e o sangue daquele bode seria levado para expiar os pecados dentro do Santíssimo. E quando o sumo sacerdote voltava de fazer a expiação, ele então colocava a mão sobre a cabeça daquele bode que foi sorteado. Esse bode era Azazel. E então este bode simboliza Satanás. Satanás, ele é o culpado do pecado de todo ser humano. Satanás, ele não salva ninguém e ele não está levando sobre ele os pecados como Jesus levou para pagar o preço. Ele é culpado. E então, após o sumo sacerdote confessar os pecados sobre a cabeça desse bode, Azazel, ele era levado para o deserto e lá ele era solto para morrer. Assim também, Satanás, no final, ele irá pagar
pelos pecados de todo ser humano que ele levou a cometer. Irá morrer no lago de fogo e enxofre com os seus anjos e com todos aqueles que não aceitaram, que rejeitaram a Jesus. O juízo, ele chegou, está sendo realizado, e nós lemos aqui em Daniel, no capítulo 7, versos 9 e 10, nos diz assim: enquanto eu observava, foram colocados alguns tronos, e o ancião se sentou para julgar. Suas roupas eram brancas como a neve, e seu cabelo como a mais pura lã. Sentava-se num trono de fogo com rodas de chamas ardentes. E um rio de fogo brotava de sua presença. Milhões de anjos o serviam, muitos milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Daniel aqui, ele vê então, em visão, esse trono onde está sendo realizado o julgamento. E nos diz aqui, no livro do profeta Daniel, no capítulo 7, que o ancião de dias, que é Deus, ele estava sentado. E então Jesus veio nas nuvens para receber o livro, porque somente Jesus é digno de abrir o livro para poder fazer esta obra de julgamento. Nenhum outro ser celestial é digno, porque Jesus ele pagou o preço do pecado, dando a sua própria vida. Então somente Jesus é digno de julgar. E Deus ele não era digno de julgar porque Deus estava sendo acusado por Satanás. E então Jesus ele é o defensor. Ele veio provar que Deus é amor e que Deus ele quer a salvação de todo ser humano. Quando nós lemos em Apocalipse 14, versos 6 e 7, nos diz assim: vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu, levando as boas novas eternas para anunciá-las aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Temam a Deus, dizia em alta voz, deem glória a ele, pois chegou o tempo em que ele julgará a humanidade. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes das águas. Então aqui nós vemos uma semelhança muito grande entre o livro do profeta Daniel e o Apocalipse. O livro do profeta Daniel, como nós já fizemos também aqui o estudo, Deus disse que Daniel selasse aquelas palavras daquela profecia dos 2.300 anos, porque ela só seria entendida no tempo do fim. E exatamente naquela época em que Guilherme Miller e outros, estudando a Bíblia, estudando as profecias dos 2.300 anos, começaram a entender, e porque havia chegado a hora do juízo. Nós sabemos que o juízo é um tema que está presente na Bíblia, porque em Eclesiastes, capítulo 12, verso 14, Salomão escreveu: Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, que sejam boas, quer sejam más. Então, há um juízo e todas as obras serão conhecidas. Não há nada que nós façamos ou que nós ainda venhamos a fazer que possa ficar escondido. Tudo será trazido à luz e cada um será julgado. Nós, às vezes, julgamos a pessoa pela aparência, pelo que nós vemos, mas Deus ele julga a intenção, o coração, ele julga a mente da pessoa, ele vê o interior da pessoa. Então todas as obras, aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más, serão trazidas ao conhecimento. E então nós vamos ver que, mesmo, quem sabe, tendo sido membros de igreja, poderemos estar perdidos. Por quê? Porque aparentemente nós éramos bons cristãos, mas lá no interior, no fundo, Deus estava vendo e ele viu que nós não éramos nada daquilo que aparentávamos. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado, porque Deus está vendo todas as coisas e ele virá para julgar, para trazer a recompensa a cada um. E mesmo aquelas coisas que nós fazíamos e que estavam escondidas, elas então, se foram obras más, elas nos condenará. Então nós temos que ter muito cuidado como é que nós estamos vivendo a nossa vida espiritual. Há um Deus que tudo vê e Jesus está julgando todas as coisas. E lemos também em Apocalipse capítulo 22, Apocalipse 22, a partir do verso 10, diz assim: em seguida disse, não lacre com selo as palavras proféticas deste livro, porque o tempo está próximo.
que o mal continue a praticar a maldade, que o impuro continue a ser impuro, que o justo continue a viver de forma justa e que o santo continue a ser santo. Vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com os seus atos. Então aqui Jesus dizendo que essas palavras do Apocalipse não eram para ser seladas, como foi o livro de Daniel, porque Apocalipse quer dizer revelação. Então não cele as palavras deste livro, diz aqui em Apocalipse 22, verso 10. E então, quando Jesus vier, quando ele terminar a sua obra de julgamento, ele vai dizer que o mal continue a praticar a maldade, que o ímpio continue a ser impuro, que o justo continue a viver de forma justa e que o santo continue a ser santo. Então nós temos que estar atentos, irmãos, a estas palavras de Jesus e também estarmos atentos como é que nós estamos vivendo o nosso cristianismo. Precisamos saber que Deus ainda está nos dando a oportunidade. Deus ainda está no lugar santíssimo do santuário celestial. E Ele, além de juiz, Ele intercede por cada um de nós. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento para que sejam salvos. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos como membros da igreja, fomos batizados, mas estamos vivendo como os ímpios. Isso tudo Deus está vendo. Então, se porventura há alguém que está nos acompanhando, que é membro da igreja, mas que está vivendo uma vida paralela ao cristianismo, está vivendo como os ímpios, é hora de nós revermos e nos voltarmos para Deus. Deus, ele perdoa todo e qualquer pecado, não há nenhum pecado que não possa ser perdoado. Então, vamos orar, vamos buscar a Deus e nos entregar completamente a Ele enquanto é tempo. Quando nós lemos lá em Mateus capítulo 25, ali Jesus, ele fala a respeito daquelas 10 virgens. Ele disse que o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram as suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. Só que dessas 10, somente 5 levaram azeite de reserva, porque se acaso o noivo atrasasse e o azeite da lamparina acabasse, ia faltar luz, e elas não poderiam entrar. Então 5 pensaram, olha, nós vamos levar azeite de reserva, quem sabe ele atrase. E aconteceu o atraso. As outras 5 não levaram azeite de reserva. E quando o noivo veio, depois que elas adormeceram, ouviram alguém gritar, aí vem o noivo, acordaram e 5 viram que as suas lamparinas estavam se apagando, faltava azeite. Irmãos, é tempo de nós buscarmos o azeite do Espírito Santo em nossa vida. Dia a dia, nós vamos passar por tempos difíceis. Nós já estamos sofrendo consequências dos sinais da volta de Jesus, mas ainda virão consequências mais graves. E nós temos que estar apegados à palavra de Deus e também buscando a presença do Espírito Santo dia a dia em nossa vida, para que não nos falte esse azeite, para quando Jesus voltar, nós possamos entrar com ele para as bodas. 5 não puderam entrar dessas virgens, somente 5 entraram. E Jesus, ele diz que quando ele vier, estará se encerrando o tempo da graça, aquela porta de misericórdia estará sendo fechada, e diz aqui em Mateus 25, verso 10, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Vejam, a porta está aberta, irmãos. Não deixemos para tomar essa decisão outro dia, outra hora. Nós não sabemos se nós vamos ter outra oportunidade. O tempo é hoje. Cada dia que nós estivermos vivos é dia de nós tomarmos a decisão de estarmos ao lado de Jesus, de confessar os pecados, nos arrepender e pedir forças para não cometer mais o pecado que nós cometemos, para que, quando Jesus vier, nós possamos então entrar com ele para as bodas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana e eu pergunto a cada um de vocês: crê você que Jesus é um justo juiz? Não nos esqueçamos, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Que Deus nos abençoe.